Literatura de cordel, imagens do sertão. Aqui João Carlos Espíndola, com mais uma gravação de romance, de literatura de cordel para você, meu amigo, minha amiga. E dessa vez nós vamos gravar aqui o romance de número 1012, não mais de um total de 1000 romances de cordel, porque nós já passamos de 1000 romances de literatura de cordel gravados aqui no canal Imagens do Sertão. Meu amigo, minha amiga, é um prazer enorme. Obrigado pelos mais de 30 mil inscritos no canal e pelos mais de 4 milhões de visualizações aqui no canal Imagens do Sertão, literatura de cordel. Esse cordel que eu vou gravar aqui agora é do autor Antônio Camelo de Souza Neto. Eu acho que esse S é de Souza. O Antônio pode falar para mim se é Souza, se é Silva, o que é esse S aí, se é Santos. Mas eu acredito que seja Antônio Camelo de Souza Neto, o lobisomem da colônia ou o triunfo da vitória. Autor, como disse, Antônio Camelo de Souza Neto, seguidor assíduo aqui do nosso canal. Muito obrigado por nos enviar o seu romance. Muito obrigado por confiar aqui a nossa leitura. Ao Deus Santo e Poderoso, agradeço de antemão pelo dom maravilhoso que pôs em meu coração e me deu boa memória para escrever essa história do começo da nação. Quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, no estado do Maranhão, houve esse drama infernal. Ouvi essa narração do avô do meu patrão na cidade Bacabal. Bacabal, pertinho de Pio XII do Maranhão. Uma cidade bonita, gostei de conhecer ela. Passei 10 dias hospedado lá no bairro Trizidela, onde ouvi essa história. Guardei na minha memória, mesmo não sendo tão dela. São Luís Gonzaga era um município gigante, a prova é que saiu dela. Outra cidade importante, mas essa glória. Eu vou focar na história que ficou muito distante. Esta cidade já teve um nome bem diferente, esse nome foi Paiós. Eu guardei na minha mente. Quem escolheu esse nome só podia estar com fome ou então muito doente. Foram tantos outros nomes que não consigo lembrar, outras tantas divisões que não me convém falar. Hoje São Luís Gonzaga, nenhuma história apaga sua forma de brilhar. Vou deixar de lero-lero, na história vou entrar, da forma que eu ouvi, para o leitor vou narrar. Se eu aumentar um ponto, o leitor dá um desconto, tudo precisa rimar. Na fazenda Cafundó, uma família vivia, seu Carlos e a esposa, chamada Dona Maria, o genro João Miguel, casado com Isabel, viviam em harmonia. A moça achou-se grávida, trazendo grande alegria. Nasceram 2 garotinhos na manhã de um certo dia. Isabel não suportou, sem dizer nada expirou, foi morar na terra fria. O pai João Miguel dos Santos foi chamado a Portugal, antes deu nome aos filhos João Miguel e Vanderval e foi comandar um forte, impelido pela sorte em sua terra natal. Vanderval desde criança já se mostrava ser mau, batia em João Miguel, tratava-o como animal. Os velhos vendo a maldade se combinaram em mandarem João Miguel para Portugal. Separado do irmão, ficou pior Vanderval. Seu Carlos e Dona Maria se sentiam muito mal. As dores foram cruéis. Beberam um cálice de fel nas unhas de Vanderval. Quando Vanderval contava 18 anos de idade, grande, forte e leviano, o mar cheio de maldade, era forte igual um burro, matou o avô de burro por pura perversidade. Esse aqui era mau. Dona Maria chorando na maior lamentação, o monstro disse: maldita, vou comer teu coração. A velha saiu correndo, em casa foi se escondendo, mas não teve salvação.
Depois que matou o velho, Vanderval, endiabrado, foi atrás da pobre velha. O quarto estava trancado. Na porta ele insistiu. Como ela não abriu, ele quebrou com o machado. A pobre velha implorando, ele não deu atenção, abusou da coitadinha, deixou ela ali no chão. E de hoje em diante, serás tu a minha amante, chega de lamentação. A história é malvada, a história é cruel. Nesse começo aqui nem cabe risada, eu peço desculpas, é que eu realmente não consegui segurar, me perdoe. A velha disse: maldito, o castigo se aproxima, já que escolheu a seita, tua miserável sina. Me possuiu por capricho, vai se transformar em bicho para o diabo andar em cima. Nessa hora tenebrosa, Vanderval se arrepiou, um calor subiu no corpo, um sangue se agitou, sentiu uma grande coceira, quando uma coisa maneira em cima dele pulou. Sentiu um fogo queimando, seus olhos em brasas viraram, suas orelhas cresceram, as juntas desconjuntaram, o corpo ficou peludo, os dentes longos e pontudos, as pupilas dilataram. Perdeu a noção do tempo, sua aparência mudou, quis tentar pedir ajuda, só um uivo simulou, seus pensamentos sumiram, suas emoções se evaíram, só uma fúria ficou. Sentiu somente vontade de comer carne de gente, devorou o coração da pobre velha ainda quente e correu para o estábulo, mas quando cantou o galo, voltou a si novamente. Estava sujo e rasgado, pelado como nasceu, tentava, mas não lembrava de tudo que aconteceu, pegou o que restou da avó, queimou junto com o paiol, logo assim que amanheceu. Ficou em casa sozinho, do sítio não mais cuidou, não plantava nem colhia, sua dieta mudou, aquele desejo ardente de comer carne de gente foi tudo que lhe restou. Toda noite ele saía para se alimentar, comia gato e cachorro, às vezes para variar. Um viajante perdido era o prato preferido quando podia encontrar. Corria pelas estradas toda noite que saía, quem o via se assombrava, o pé do chão não movia, tinha o peito estraçalhado, o coração arrancado, era o que a fera comia. Na 7ª transformação, sua forma não voltou, 100% do seu ser em monstro se transformou, virou uma fera tirana e a sua forma humana nunca mais ele encontrou. Desse dia em diante, nenhum remorso sentia, vila com 5 ou 6 casas, toda noite ele invadia, ninguém podia dar jeito, até criança de peito, o miserável comia. Em um povoado próximo, uns homens se prepararam, as mulheres e as crianças dentro de casa deixaram, fizeram uma fogueira para queimar a noite inteira e pelo monstro esperaram. Era quase meia-noite, tudo ali silenciou, os grilos ficaram mudos, nem muriçoca voou, os cachorros se esconderam, os homens todos tremeram, a coragem se acabou. O silêncio era um caos, o tempo não se movia, os homens paralisados, nem o coração batia. O silêncio foi quebrado, quando um lobo endiabrado veio lhes fazer companhia. O animal jamais visto, com um apetite insano, parecia surreal, meio lobo, meio humano, uns 2 metros de altura, tinha aquela criatura, como contou Mariano. Mariano ficou vivo para contar o que se deu, entre soluços e esparmos, contou o que aconteceu, mas estava perturbado. Ferido, ensanguentado, no mesmo dia morreu. 6 homens perderam a vida nas garras deste animal, saiu uivando e rugindo como uma fera infernal, sua fama se espalhou, cresceu tanto que chegou na corte de Portugal. Mas chegou lá atrasado porque o rei Dom João fugiu para escapar das mãos de Napoleão, por não querer se entregar, veio se refugiar aqui na nossa nação. Enquanto o rei Dom João viajava para o Brasil, Vanderval endemoniado, com um instinto febril, deflagrava seu terror, um cenário de terror digno do monstro mais vil. Uma certa noite ele, da sua furna saiu, a 3 léguas de distância, sons de cascos ele ouviu, muitos animais andando e gente a pé conversando, para lá ele partiu.
Uma comitiva grande, 14 burros cargueiros, tocado por 6 tropeiros, uma carroça com gente, tocada por 6 tropeiros, 2 mulheres e uma criança. O monstro fez a matança debaixo de uns cajueiros. Os animais dispararam pela estrada correndo e as cargas preciosas no caminho iam perdendo. O monstro ia pegando, as pessoas iam arrancando o coração e comendo. No outro dia, uns vaqueiros que andavam a campear avistaram a bagaceira, desmontaram e foram olhar. O cheiro era infernal. Disseram foi Vanderval que passou nesse lugar. Não encontraram cadáveres, o maldito os carregou numa carroça virada, uma caixa alguém achou, toda de aço fundida, com uma tranca embutida, lá de dentro alguém gritou. Por sorte encontraram as chaves, que caiu ali pertinho. O menino de uns 10 anos também estava lá escondidinho, como o massacre se deu, como tudo aconteceu, ele contou direitinho. Disse que o bicho rugia mais forte que um leão, não era lobo nem gente, não parecia um cão. Antes da pessoa morrer, ele arranca para comer o fígado e o coração. Agora vamos sair dessa cena de horror para falar da notícia na Corte Superior, como foi que reagiu depois de tudo que ouviu o ilustre imperador. O monarca tinha a fama de ser bom justiceiro e queria ser amado pelo povo brasileiro. De sua guarda real, para acabar este mal, separou 20 guerreiros. O rei mandou 20 homens do seu exército treinado, só soldados experientes, todos bem condecorados, e disse para o capitão: vai lá e mate esse cão, deixe livre o povoado. Assim o grupo partiu para a fazenda Cafundó. Eles brincavam entre si: este cabra é um bocó, quero ver nos enfrentar, ou vai tentar nos matar, como matou sua avó. Uma quinta-feira à tarde, lá em Cafundó chegaram, umas taperas caindo, foi só o que encontraram. Disse o capitão Zé Dida: nossa busca está perdida. Os soldados concordaram. Vamos dormir aqui mesmo, é tarde para regressar, o sol está se escondendo, a noite já vai chegar. Amanhã, na luz do dia, vamos ter mais garantia para poder procurar. Não sabiam aqueles homens o que iam enfrentar. Às 10 horas eles sentiram a mata silenciar, depois sentiram um pavor, uma espécie de terror começava a se instalar. Depois ouviram na mata um uivo de um animal, não souberam distinguir, era sobrenatural, pois quem ouvia dizia, naquele uivo existia uma energia infernal. Os soldados se assustaram, outro uivo ecoou, uns 2 quilômetros mais perto, o capitão calculou, aí gritou para os soldados: podem ficar preparados, a nossa caça chegou. O chão pareceu tremer, o ar pesado ficou, um soldado deu um grito, outro no chão desabou, sangue no chão espalhado, 2 cadáveres estraçalhados, o demônio ali passou. Mais um grito se ouviu, outro soldado tombou, um uivo ensurdecedor, o capitão escutou, correu para lá apressado, mas um soldado estirado foi só o que encontrou. 15 corpos estraçalhados com as vísceras pelo chão. O capitão disse: homens, segure as armas na mão, esse monstro é endiabrado, se ele não for o diabo, é o cavalo do cão. Pessoal, eu tô assim um pouquinho só alérgico hoje, não é muita coisa não, é só um pouquinho. Aí eu peço desculpas aí pelo fungado, tá? Eu sei que atrapalha, mas não tenho o que fazer não, vamos continuar, tá? Bem, não findou as palavras, uma sombra apareceu, um monstro sem precedente, como um raio se moveu, matando outro soldado, e o capitão afamado naquela hora tremeu. Os 3 que ainda restavam nada podiam fazer, cada um foi procurando um lugar para se esconder, mas a fera os encontrou. Um por um estraçalhou, não puderam combater. Só um instante aí, pessoal, um minutinho, tá?
Voltamos. Aqui. Sem saber para onde ir, o capitão avistou o monstro em sua frente, sua espada puxou, a fera fez uma zoada, como se fosse uma risada, e dali se retirou. Zé-Dida ficou parado, não podia se mexer, a fera o deixou com vida, ele não pôde entender, só na segunda missão, depois de uma confissão, ele pôde compreender. O capitão ficou só, os outros praças morreram, um grupo de 20 homens, 19 se perderam, os corpos desses soldados nunca foram encontrados, todos desapareceram. Só Zé-Dida ficou vivo, porém desorientado, passou o resto da noite sentado paralisado. Quando amanheceu o dia, sozinho de mãos vazias, procurou um povoado. O povoado mais perto era 10 léguas dali. Ele foi pedir ajuda na casa de seu Salvi. Disse o homem capitão, vou lhe dar um alazão para lhe tirar daqui. Só 4 meses depois, o capitão foi chegar na capital do país, com o monarca foi falar, contou a história todinha, não aumentou uma linha para se beneficiar. O rei disse, capitão, eu não posso acreditar, perdeu 19 homens, como é que pôde escapar? Sei que você não correu, como também não morreu, não sei mais o que pensar. Zé-Dida disse, senhor, não sou homem para correr, não abandono ninguém, antes prefiro morrer. Em uma luta perdida, eu daria a minha vida para um soldado viver. O monstro lá da província é uma fera surreal, não tem mais forma de gente, é um demônio infernal, mata 2, 3 no segundo, ele vive nesse mundo, mas é sobrenatural. Meu capitão, disse o rei, tu precisas descansar, porque daqui a um mês para lá tens que voltar com 6 dúzias de soldados. Espero que os resultados eu possa comemorar. As ordens, meu soberano, Zé-Dida lhe respondeu. Retirou-se para casa sem entender o que se deu. O monstro não o matou. O rei não acreditou como ele sobreviveu. Com 30 dias depois, Zé-Dida foi convocado pelo seu rei soberano. Ele estava preparado. Tinha sido uma longa espera para combater a fera que o deixou envergonhado. O rei foi direto ao ponto. Quando o capitão chegou, havia mais 2 comandantes. Zé-Dida se apresentou, sentou-se em uma cadeira e de uma forma ligeira, com voz dura, o rei falou. João, Zé-Dida e Bernardo, vocês são bem preparados, comandam um batalhão, são temidos e respeitados. Já está pronta a embarcação. Vocês vão para o Maranhão e tragam bons resultados. Eu quero esse monstro morto, dê o caso no que der. Vocês são dos comandantes, os 3 que têm mais fé. Matem aquele animal, tragam uma prova real, para eu ver como ele é. Os 75 homens pegaram a embarcação, bem armados e prevenidos, partiram para o Maranhão. O povo soube depois, daqueles 72, não viram mais seu torrão. Chegando em terra firme, o capitão ordenou que acampassem e dormissem. Ninguém não questionou. Quando amanheceu o dia, carregados de energia, o grupo continuou. Lá na antiga fazenda, com 8 dias chegaram, umas taperas caindo, foi só o que encontraram. Nenhum motivo de gente, só uns rastros diferentes, muitos não se incomodaram. Zé-Dida disse, senhores, as coisas vão ser ruins, essas pegadas estranhas não faz sentido para mim. Não se distrai um segundo, nenhum animal do mundo tem uma pegada assim. O sol já estava baixo, Zé-Dida chamou João, dizia ele, meu jovem, preste-me muita atenção, por ti Vanderval espera, mas lembre que ele é uma fera, já não é mais o seu irmão. Às 6 horas eles viram um uivo no espigão, um soldado desmaiou, um outro caiu no chão. Zé-Dida na mesma hora disse, soldado, é agora, segure o ferro na mão. Bem não findou as palavras, outro uivo ecoou, o chão pareceu tremer, um soldado desmaiou, sentiram um cheiro forte, o mensageiro da morte ali se apresentou.
A mata toda em silêncio, ali nada se movia, não piava uma coruja, nenhum morcego saía. Como o rei que governava, era o monstro que mandava, ninguém desobedecia. No silêncio, João Miguel chamou Zé Dido e contou que antes de viajar, o seu avô lhe falou que chumbo, espada e punhal não feriram Vanderval, porque o diabo selou. Uma estaca de madeira o moço fez apressado e disse: meu capitão, eu já estou preparado. Um soldado deu um grito, seguido de um gemido, e caiu estraçalhado. A fera deu outro uivo, que a serra toda abalou. Os soldados se assombraram, toda a coragem acabou, cumprindo a terrível sina. Mais uma carnificina o animal praticou. Era um monstro horripilante, o primeiro sem segundo. João Miguel descreveu como sendo de outro mundo. Não há outro nos anais, é filho de Satanás, saiu do abismo profundo. Mais veloz que o pensamento, o animal se movia, matou 70 soldados, sangue no chão escorria. Matou mais 2 no segundo, mas sua passagem no mundo logo se encerraria. Ficou os 3 comandantes esperando pela morte, mas João Miguel, preparado, teve um segundo de sorte. A besta fera avançou, com a estaca ele esperou, escondido atrás de um poste. O monstro vinha correndo, na estaca se estrepou, soltou um uivo tão grande que até a terra abalou. As frutas verdes caíram, as vacas prenhas pariram, um grande açude secou. Saiu dali disparado para dentro de um boqueirão, mas o sangue que escorria deixava o rastro no chão. Os 3 homens se juntaram, pelo dia esperaram para acabar a questão. Os 3 homens não dormiram, costa com costa ficaram. Quando amanheceu o dia, atrás da fera marcharam. No fundo de um boqueirão, em um grande paredão, uma caverna encontraram. A 4 metros de altura do chão eles calcularam, o sangue escalou a pedra, eles também escalaram, mas João Miguel e Bernardo não estavam preparados para o cenário que encontraram. A caverna possuía 80 metros quadrados, o piso estava coberto de cadáveres traçalhados, de toda forma possível. Era uma coisa terrível, deixando-os paralisados. Depois do susto, eles viram Vanderval agonizando, dando seus últimos suspiros, a cara se transformando, mas o corpo era de fera, aquela horrível quimera, depressa foi se apagando. Zé Dido, a mais que depressa, da fera o braço cortou, enrolou na sua capa, os 2 parceiros agarrou. Eles estavam abalados, tremendo e muito assustados com tudo que se passou. O Zé tinha os nervos de aço, com nada se abalou, levou os amigos para fora, muita madeira juntou, sozinhos naquela brenha, encheu a furna de lenha, botou fogo e se mandou. No outro dia, às 10 horas, João Miguel despertou, com 2 horas depois, Bernardo se levantou, vendo os amigos curados, embora ainda abalados, Zé Dido se alegrou. Quando chegaram na corte, foi aquela indagação, só 3 homens retornaram e o resto do batalhão. João Miguel disse: não veio, a fera os partiu ao meio, não tiveram salvação. Zé Dido entregou ao rei o embrulho que trazia, o vassalo que o pegou ficou com muita alegria, pensando ser uns presentes, mas ao ver trincou os dentes, gritou com grande agonia. Quando o rei viu o que era, do trono se levantou, o sangue fugiu do rosto, pelo susto que levou, sentiu no peito uma fadiga. Não caiu porque Zé Dido pelo braço segurou. O rei disse: capitão, você é endiabrado, se fosse um homem comum, lá não teria voltado, mesmo sabendo o que era. Foi lá e matou a fera e voltou com resultado. Zé Dido disse: Senhor, eu não sou um vagabundo, não aceito essa glória, nem mesmo por um segundo. Foi o jovem João Miguel que mandou o infiel
para o abismo profundo. O rei disse: estou sabendo, foi João Miguel que o matou, mas foi seus nervos de aço que da caverna os tirou. Nenhum assombro sentiu, da forma que reagiu, Bernardo já me contou. Você é mais corajoso que Oliveiros e Roldão, de hoje em dia coloco minha guarda em tuas mãos. João Miguel e Bernardo vão estar sempre ao teu lado, seja qual for a questão. Assim Zé Dida ficou, vivendo na santa paz, não conheceu a derrota, mostrou como um homem faz, teve honra absoluta em todo o campo de luta, ele mostrou o seu cartaz. Procurei muito saber a data dessa história, mas o velho que contou era fraco da memória, só lembro dele dizer, se esforce para escrever o triunfo da vitória. Também não posso afirmar se essa história se passou, só sei que um lobisomem nessa tal cidade andou, se é real ou é lenda, não estava escrito na agenda do velho que me contou. A bravura de um homem não há meios de medir, todo homem é um guerreiro, onde o perigo surgir, não vai se proliferar, isto eu posso afirmar, o homem vai destruir. Aqui o comecinho do acróstico do autor Antônio Camelo. É o acróstico na verdade. Eu vou ler o finalzinho aqui. A bravura de um homem não há meios de medir. Todo homem é um guerreiro, onde o perigo surgir, não vai se proliferar. Isto eu posso afirmar, o homem vai destruir. Literatura de cordel, imagens do sertão, Antônio Camelo de Souza.